Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, esse final de semana nós tivemos a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E nós vamos começar aqui o nosso giro da rodada falando sobre o jogo entre Ceará e Juventude. Juventude que depois da chegada do Carpini, ele deu uma melhorada, deu uma guinada ali no futebol, começou, já vinha melhorando, apresentando melhoras e tudo, e venceu o Ceará em casa, lá em Fortaleza. Venceu por 1-0. Já o Botafogo enfrentou o Bragantino, né, lá no Milton Santos. O Botafogo venceu por 4-1 o Bragantino, dando assim uma goleada bem, dando um sacode assim no Botafogo. Botafogo deu um sacode no Bragantino. O Bragantino também que não vem ganhando de mais ninguém, né? Faz um tempo ganhou aí um jogo tal, até do Fluminense, mas depois foi só esse jogo também. E o Cruzeiro enfrentou o São Paulo também no sábado. O jogo foi lá em Minas. O Cruzeiro que deu uma queda, né? Porque vinha jogando muito bem antes da Copa do Mundo. Depois teve aí uns 4 jogos aí que o Cruzeiro não vinha jogando tão bem, né? Apesar de ter um time bem consistente, bem treinado, venceu por 1-0, mas o jogo foi alternado ali, né? Aquilo que a gente sempre fala, pessoal, o mais importante, quando você vê todo o contexto, você pode até jogar bonito, mas se você não vence, não quer dizer muita coisa. São Paulo foi melhor no primeiro tempo, apresentou um futebol muito melhor, mas não foi eficiente. Então, se não foi eficiente, não venceu, não fez gols, não adiantou nada, toda beleza, né? Então, parabéns ao Cruzeiro que venceu por 1-0 o São Paulo. São Paulo que se manteve ali, né, em 7º colocado ali no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro com essa vitória, ele avança ali, né? Ele está ali, já chegou em primeiro, caiu para segundo, depois para terceiro, e aí com essa vitória ele encostou ali no grupo de elite ali do Campeonato Brasileiro. O Santos com Neymar e técnico novo, né? O Vojvoda assumiu o Santos, enfrentou o Fluminense e o jogo cheio de catimba, provocações de um lado, provocações do outro. O Santos empatou em 0-0 com o Fluminense em casa e deixou escapar assim a oportunidade, né? Eu falo oportunidade porque estava jogando em casa, não porque fosse um time tão superior assim ao Fluminense, mas porque está jogando em casa, a obrigatoriedade de vencer é do Santos, mas deixou escapar assim a vitória, mesmo com o Neymar em campo. O Neymar também foi outro que também entrou no campo ali da provocação ali com o Thiago Silva e tudo, e acabou em 0-0, né? Jogo de compadre. Agora, esse jogo aqui é o jogo que eu vou falar agora, do jogo do Flamengo e do Grêmio. Pessoal, lembra que o último jogo do Flamengo foi Flamengo e Vitória? O Flamengo venceu por 8. Antes do jogo eu via, tem alguns amigos, tudo, se venceu Vitória, olha só a comparação que os camaradas fazem. Se venceu Vitória por 8-0, o Grêmio vai ser uns 10-0. Como se o Grêmio fosse tão pior, ou um time tão distante assim do Vitória. Pelo amor de Deus, né? Você pode até me contestar e falar assim, Paulo, tá, o jogo do Flamengo foi muito melhor. Aquela história do São Paulo. O jogo do Flamengo foi muito melhor, criou muito mais, perdeu muitos gols. Pois é, aí está o grande problema do Flamengo. Perdeu muitos gols. Então não adianta você criar 30 oportunidades ou chances claras de gol e não converter. Porque depois é aquilo que a gente sempre fala, pessoal. A arbitragem no nosso país é uma arbitragem fraca, né? Falha. Os caras fazem outros trabalhos, fazem outras coisas. Às vezes acontece do cara errar e não é nem porque o cara quis errar, porque o cara é ruim mesmo, às vezes não vê. E você ficar na dependência do árbitro, ele sempre acertar, é complicado. Um time como o Flamengo,
ele tem que abrir 1-2-0 e depois você vai cadenciando, né? Tentando ali só cadenciar o jogo. O Flamengo, ele não está mais na Copa do Brasil. Não tem jogo da Libertadores no meio da semana. Agora vai ter uma pausa, né, no Campeonato Brasileiro. Quem vai jogar a Copa do Brasil ainda joga quarta e quinta, e depois tem uma pausa por causa da semana FIFA. Então, tinha que jogar mais, tinha que fazer os gols, não fez. O Grêmio segurou bem, fez o trabalho de segurar ali o time do Flamengo. O Flamengo não fez o que tinha que fazer, que eram os gols, e depois tomou um gol do Volpi, né, de pênalti. Então, você vê, a situação do Grêmio tá tão ruim que quem bate o pênalti lá é o Volpi. Lamentável. Mas, enfim, levou um ponto lá pro Rio Grande do Sul, isso é o mais importante. Agora, vamos falar um pouco também desse jogo entre Corinthians e Palmeiras, aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians, ele foi sem vários titulares, né? Alguns machucados, outros lesionados, outros voltando de cirurgia, né? Como foi o caso do Yuri Alberto, mas que não entrou em campo até para se preservar para o jogo de quarta-feira. Talvez ele entre, né? Para tentar ajudar o Corinthians a avançar pela Copa do Brasil. Foi um jogo assim bem xoxo, né? O Palmeiras foi lá, marcou 1-0, poderia ter jogado mais, aquilo que a gente fala, né? Um time que tá com seus titulares, tem jogadores com mais qualidade e tudo mais, tinha que dar mais em campo, né? Porque o futebol não é só nome, não é só folha salarial, tem a questão também de você jogar e demonstrar tudo isso em campo. E o Palmeiras não demonstrou nada disso. Então, o Palmeiras empatou, deixou 2 pontos na mesa, né? Eu fiz um vídeo antes do jogo, eu fiz um vídeo grande, fiz também um Reels, né, falando sobre que a obrigação de vencer, mesmo sendo aqui na Neoquímica Arena, era do Palmeiras e não do Corinthians. E o Palmeiras deixou passar essa oportunidade de realmente ir lá, beliscar ali, dividir ali a liderança com o Flamengo, né? Ficou 1-1, então ainda o Corinthians ampliou ainda mais a vantagem sobre o Palmeiras durante o ano de 2025. Essa é a verdade. Agora, se tem show e se tem futebol e tem show quando fala de futebol, nós temos que falar do Mirassol. O Mirassol é um time assim, ó, que time é o time do Mirassol? O Mirassol ontem fez mais uma vítima, e a vítima dessa vez foi o Bahia. Bahia que veio cansado, porque estava disputando o campeonato lá do Nordeste, Nordestão, né, que eles chamam, veio cansado e tal, não sei o que, mas o Mirassol não quis nem saber se estava cansado, se não estava, se tinha jogador que foi para a seleção brasileira. O Mirassol amassou o Bahia. Foi 5-0, foi um atropelo. O Mirassol não reconheceu nada. O Bahia parecia um time de segunda divisão diante do todo-poderoso Mirassol. Mirassol está assim, ó, sabe aquela... Tá voando o Mirassol. Parabéns ao Mirassol, parabéns à diretoria, aos jogadores que estão fazendo um belíssimo campeonato. Sabe aquela lista de corte? Quando fala linha de corte assim para a segunda divisão, tal, que vai assim falar se o time vai ou não para a segunda divisão. O Mirassol está com 35 pontos, né? Está com 35 pontos. Está empatado lá com o Botafogo, com 35 pontos, com uma diferença. Eu acho que o Botafogo também tem jogos a menos, mas o Mirassol tem 2 jogos a menos do que o Botafogo. Então isso aí pode diminuir ou ele pode passar o Botafogo se fizer bons jogos como está fazendo. Parabéns ao Mirassol mais uma vez, parabéns à sua diretoria, ao técnico que é um técnico que é pouco falado, o técnico do Mirassol, mas que tem feito um trabalho assim fora de série. O Vitória também é um time que está crescendo, viu? Ele venceu o Atlético Mineiro.
o Atlético Mineiro é outro time que está na mesma situação do Red Bull Bragantino. Está em crise, seu time está em crise, não ganha de ninguém, não faz gol, está com uma baixa estima, tudo mais, é só jogar contra o Atlético Mineiro. Tudo isso passa, tudo isso vai embora, porque o Atlético Mineiro também não ganha de ninguém. Demitiu o técnico, né, no meio da semana passada, depois da derrota contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e aí agora vai enfrentar o Cruzeiro novamente, sem técnico, né, e já perdeu a primeira aí pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, não consegue ganhar de ninguém, não consegue avançar, não consegue jogar o futebol. O Atlético Mineiro é outro time que todo mundo colocava como um time possível, um dos possíveis candidatos ao título, mas que não tem apresentado um futebol de encher os olhos, não. Tá de encher os olhos, mas é de lágrima, viu? Tá triste. Agora, vamos falar um pouco do Sport e Vasco. O Sport, jogando em casa, perdeu para o Vasco por 3-2, né? O Vasco parecia que estava encaminhando uma vitória fácil e tranquila. Ali no finalzinho, o Sport fez o Vasco estava ganhando por 3-1. E daí no final o Sport fez fez o segundo gol e deu ali uma pressão no Vasco ali. O Vasco passou apertado para vencer esse jogo aí e escapar da zona da degola, porque está 1 ponto, né? Ele está junto com o Vitória está com 22 pontos, ele está com 22 pontos, mas pelo saldo de gols ele está fora da zona da degola. O Internacional é outro time também que demitiu o técnico, né? Depois de uma campanha fraca, pífia, no Campeonato Brasileiro, o Roger Carvalho não conseguiu ali se manter no cargo, foi demitido, e agora vamos ver quem vai ser o novo técnico ali do Internacional. Fortaleza é outro time também que você está com crise, chama Fortaleza. Quem diria, hein, cara, nos últimos anos, vamos pôr aí nos últimos 4, 5 anos, aí o que o Fortaleza tem feito, né, no cenário nacional de futebol, né, jogando Sul-Americana, jogando Libertadores. Esse ano jogou Libertadores, esse ano aí o ano passado, né, montou uma equipe estranha ali, pesada, jogadores já ali no limite de idade, e tá tendo muita dificuldade o Fortaleza. Tá difícil, hein? Sei não, hein? Ou o Fortaleza abre os olhos, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato traiçoeiro, é um campeonato que literalmente o segundo turno é um campeonato assim à parte. É um campeonato que é um campeonato que você tem que pensar que o segundo turno, quem está ali mais ou menos tem que melhorar. E já vi muitos times aí, muitos mesmo, fazer campanha ali de campeão no segundo turno para escapar. Mas eu não estou vendo nada disso no Fortaleza, tá fraco, tá falho, cheio de falhas. Errou e muito na montagem desse elenco aí para esse ano, para essa temporada. Espero que resolva e corrija tudo isso para o próximo ano, porque independente aí do técnico que está lá, que foi o técnico do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, né? É um técnico bom, não é um técnico cabeçudo. Ele mantém mais ou menos a linha ali do Vojvoda, né? Então tem tudo para dar certo. Isso eu achei interessante do Fortaleza. O Fortaleza, ele manteve uma linha, né? Ele tirou o técnico que lá estava, que era o Vojvoda, viu que não tinha mais condições de continuar, não conseguia mais tirar, extrair nada daquele elenco, daquele grupo. Ele pediu demissão, saiu do Fortaleza, e o Fortaleza foi lá e contratou outro técnico que tem ali mais ou menos a mesma visão, ali, o mesmo estilo de jogo. Parabéns nesse sentido a toda a equipe de direção do Fortaleza, mas tem que melhorar muito se quiser escapar da zona da degola, porque se não melhorar,
Pessoal, esse é o vídeo de hoje, né, o giro da rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixar também aquilo que você viu, assim, que mais chamou a atenção no Campeonato Brasileiro nessa última rodada aí. Lembrando que agora estamos uma rodada a menos aí para o final. Vamos ver como é que vai ser o desfecho desse Campeonato Brasileiro, tá bom? Até mais.